Naquela noite de domingo, ao olhar nos olhos dele durante o jantar em família, percebi que algo havia morrido para sempre entre nós. Era 15 de novembro, data que jamais vou esquecer. Meu nome é Carla, tenho 38 anos, moro em Belo Horizonte e durante 12 anos acreditei que tinha construído uma família sólida ao lado de Ricardo. A mesa estava posta com capricho, como sempre faço nos domingos. Minha filha Sofia, de 14 anos, brincava com o celular enquanto esperávamos o pai servir o assado. Foi quando ela fez uma careta estranha, olhando para o aparelho dele que estava na mesa, vibrando insistentemente. Pai, quem é essa Larissa que não para de te mandar mensagem? A pergunta saiu tão natural da boca dela, mas foi como um soco no meu estômago. Ricardo engasgou com o vinho, seus olhos fugiram dos meus e ele sussurrou baixinho, como se fosse um segredo entre nós. Ela é só uma amiga do trabalho, amor. Nada demais. Mas eu vi. Vi o nervosismo. Vi como ele rapidamente pegou o celular e colocou com a tela para baixo. Vi como sua mão tremeu ligeiramente. E, principalmente, vi como minha filha franziu a testa, como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. Se você já passou por esse momento de desconfiança que corrói por dentro, ou quer entender como uma família aparentemente perfeita pode desmoronar em questão de segundos, fica até o fim. E aproveita para seguir o canal. Tem muita história real aqui que pode abrir seus olhos para sinais que talvez você esteja ignorando. Naquela noite, fingi que estava tudo bem. Sorri, servi a sobremesa, dei boa noite para minha filha. Mas por dentro, algo havia se partido. E eu ainda não imaginava que o pior estava por vir. Conheci Ricardo há 15 anos, numa festa de formatura da faculdade. Eu estava terminando a administração, ele era engenheiro recém-formado, com aquele sorriso conquistador que me fez acreditar em contos de fada. Nos casamos 3 anos depois, numa cerimônia linda que custou as economias dos meus pais e os sonhos da minha juventude. Sofia nasceu 2 anos após o casamento, e eu me dediquei completamente à maternidade e ao lar. Ricardo sempre foi provedor, trabalhador, o tipo de homem que chegava em casa reclamando do trânsito, mas sempre com um beijo na testa e um "Como foi seu dia, amor?". Construímos nossa casa própria no bairro Castelo, um sobrado de 3 quartos que era nosso orgulho. Eu cuidava de cada detalhe, as plantas no jardim, os quadros na parede, as fotos da família espalhadas pela sala. Tudo combinava, tudo fazia sentido. Ricardo sempre foi carinhoso, presente nas reuniões da escola, nos aniversários, nas festas de família. Quando Sofia fez 10 anos, ele organizou uma festa surpresa que me fez chorar de emoção. "Vocês são tudo na minha vida", ele disse naquele dia, me abraçando na cozinha enquanto eu cortava o bolo. Eu acreditava nele, acreditava em nós, acreditava que tínhamos construído algo especial, diferente dessas relações que a gente vê desmoronando por aí. Éramos o casal que os amigos invejavam, a família que parecia ter dado certo. Mas agora, olhando para trás, percebo que eu estava vivendo uma ilusão cuidadosamente construída. E a pessoa que eu mais confiava no mundo estava me enganando há muito mais tempo do que eu poderia imaginar. As mudanças começaram sutilmente, há cerca de 8 meses. Ricardo, que sempre deixava o celular largado pela casa, passou a carregar o aparelho para todos os cantos. Banheiro, cozinha, até para dormir, ele levava o telefone para o criado mudo do lado dele. "Trabalho, amor. Você sabe como é, os clientes não respeitam o horário." Era sempre a desculpa quando eu perguntava sobre as mensagens que chegavam tarde da noite. Ele começou a chegar mais tarde em casa. Reuniões que se estendiam, happy hours com a equipe, projetos urgentes que demandavam horas extras. Quando questionava, ele revirava os olhos. "Carla, você está paranoica. Estou trabalhando para dar o melhor para nossa família." O perfume dele mudou. Não o que ele usava, mas às vezes chegava em casa com um cheiro diferente, adocicado, feminino. Estava no elevador com a Fernanda do RH, ela usa um perfume muito forte, explicava, como se eu tivesse perguntado. Mas eu não tinha perguntado. E essa necessidade de explicar tudo começou a me deixar desconfiada. As conversas ao telefone também mudaram. Antes ele atendia na minha frente, ria, conversava normalmente. Agora saía para a varanda, baixava o tom de voz, às vezes até desligava quando eu chegava perto. Era sobre a licitação da prefeitura, muito chato. Você não ia querer ouvir mesmo. Dizia,
voltando para dentro de casa com um sorriso forçado. O que mais me machucava era como ele havia se tornado frio comigo, não fisicamente. Ele ainda me beijava, ainda dormíamos juntos, mas emocionalmente havia uma distância que eu não conseguia explicar. Era como se uma parte dele não estivesse mais ali, comigo. Eu tentava conversar, tentava me aproximar, planejava jantares românticos, usava lingeries especiais, mas sempre tinha a sensação de que ele estava presente apenas com o corpo. A mente dele estava em outro lugar, com outra pessoa. E eu, como uma idiota, continuava acreditando que era apenas uma fase difícil no trabalho. 2 semanas depois daquele jantar fatídico, minha vida desmoronou completamente. E, ironicamente, foi minha própria filha quem abriu meus olhos para a verdade. Sofia chegou da escola naquela terça-feira com uma expressão estranha no rosto. Ela ficou me observando enquanto eu preparava o lanche dela, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. "Mãe", ela disse finalmente, sentando na banqueta da cozinha. "Você lembra daquela mulher do celular do papai?" Meu coração disparou. "Que mulher, filha?" "A Larissa. Domingo passado, quando você foi buscar a sobremesa na cozinha, eu vi mais mensagens no celular dele. Não era só oi e tchau, mãe. Eram coisas estranhas." Minhas mãos começaram a tremer. "Que tipo de coisas?" Sofia me olhou com aquela seriedade prematura que algumas crianças desenvolvem quando percebem que o mundo dos adultos não é tão perfeito quanto parece. Ela mandava fotos, mãe, e papai respondia com corações. Muitos corações. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Minha filha de 14 anos havia visto meu marido trocando mensagens românticas com outra mulher. A humilhação era dupla: ser traída e ainda ter minha filha descobrindo antes de mim. "Tem mais", Sofia continuou, vendo que eu não conseguia falar. "Ontem, quando o papai foi tomar banho, o celular ficou na mesa do escritório. Eu vi uma conversa. Eles estavam marcando de se encontrar hoje, no Shopping Boulevard. Naquele momento, senti como se tivesse levado um tiro no peito. A dor era física, real, insuportável. 12 anos de casamento, uma filha, uma casa, uma vida inteira construída, e ele estava me traindo. E não era apenas físico, pelas mensagens que Sofia havia visto, era emocional também. Ele estava apaixonado por outra. Olhei para minha filha, que estava chorando baixinho, e percebi que ela já sabia há mais tempo. Ela estava tentando me proteger, tentando encontrar uma forma de me contar sem me destruir completamente. "Mãe, desculpa. Eu não sabia se devia contar ou não." A abracei com toda a força que me restava. "Você fez certo, minha filha. Você fez certo." Mas por dentro eu estava morrendo. E a parte mais dolorosa era saber que, enquanto eu planejava nosso futuro, ele estava construindo um presente com outra pessoa. Naquela mesma noite, decidi confrontá-lo. Não suportaria mais uma encenação, mais um beijo falso, mais uma mentira. Sofia estava no quarto fazendo lição, e eu esperei Ricardo chegar do trabalho, ou de onde quer que ele realmente estivesse. Ele entrou em casa às 20h30, com aquele sorriso automático de sempre. "Oi, amor. Desculpa o atraso. A reunião com o cliente se estendeu", disse, me dando um beijo na bochecha que me causou nojo. "Ricardo, preciso conversar com você." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele parou no meio da sala, ainda segurando a pasta do trabalho. "Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Quem é Larissa?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o sangue sumir do rosto dele, vi como seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de ele tentar disfarçar. "Carla, do que você está falando?" "Não me trata como idiota, Ricardo. Quem é Larissa?" Ele largou a pasta no sofá e passou a mão pelos cabelos, um tique nervoso que eu conhecia bem. "É uma colega de trabalho. Eu já te falei isso." "Colegas de trabalho mandam fotos íntimas e marcam encontros em shoppings?" A máscara caiu completamente. Ele me encarou com uma frieza que eu nunca havia visto antes, como se eu fosse uma estranha inconveniente. "Como você sabe disso?" "Isso não importa. O que importa é que você está me traindo há meses, talvez anos, e ainda tem a cara de pau de mentir na minha cara."
Ricardo se sentou na poltrona, como se o peso da situação finalmente tivesse chegado até ele. Mas ao invés de arrependimento, vi alívio em seus olhos. Alívio por não precisar mais fingir. Carla, a gente precisa conversar sobre nosso casamento há muito tempo. Nosso casamento? Eu gritei, e depois abaixei a voz lembrando que Sofia estava em casa. Você está me traindo e a culpa é nossa? Você mudou, Carla. Você parou de se cuidar, parou de ser interessante. A gente virou mais colegas de casa do que marido e mulher. Aquelas palavras me atingiram como uma chicotada. Todos os anos que dediquei à nossa família, todos os sonhos que abandonei para cuidar da nossa casa, da nossa filha, e ele estava me culpando por não ser interessante. E a Larissa é interessante? Ele suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. Ela me entende, Carla. Ela me faz sentir vivo de novo. Naquele momento, olhando para aquele homem que dividiu minha cama por 12 anos, percebi que eu não o conhecia. O Ricardo carinhoso, presente, apaixonado, nunca existiu de verdade. Era apenas uma representação. E agora ele estava cansado de atuar. Quanto tempo? Que diferença faz? Quanto tempo, Ricardo? Ele me olhou com desprezo. 2 anos. 2 anos. Enquanto eu organizava festas de aniversário para ele, enquanto cuidava da casa, da filha, dos sonhos de nossa família, ele estava vivendo uma vida dupla. E o pior, me fazendo de idiota durante todo esse tempo. Mas o que ele não sabia é que essa conversa estava sendo gravada pelo meu celular e que eu tinha planos para aquela gravação que ele nem imaginava. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Contei para Sofia que eu e o pai íamos nos separar, e ela, com aquela maturidade precoce que a vida às vezes impõe às crianças, apenas me abraçou e disse: "Eu já sabia, mãe. Você merece ser feliz." Conversei com minha irmã, que veio passar uns dias comigo. Conversei com minha advogada, que me explicou meus direitos na separação. E, principalmente, conversei comigo mesma sobre quem eu realmente era por baixo desses 12 anos de casamento. Descobri que havia esquecido completamente de mim. Havia me tornado apenas a esposa do Ricardo e a mãe da Sofia. Meus sonhos, meus desejos, minhas ambições, tudo havia sido engolido pela rotina familiar. Mas agora, com a dor da traição queimando no peito, senti algo que não sentia há anos. Raiva. Uma raiva limpa, motivadora, que me fez levantar da cama e decidir que não seria mais vítima de ninguém. Reativei minha conta no LinkedIn, atualizei meu currículo, liguei para antigas colegas de faculdade. Havia pausado minha carreira para ser mãe e esposa, mas eu tinha formação, experiência e, principalmente, agora tinha motivos para recomeçar. Comecei a me exercitar, cortei o cabelo, comprei roupas novas. Não para conquistar ninguém, mas para me reconquistar. Para lembrar quem era Carla antes de se tornar apenas uma extensão de outra pessoa. E foi durante essa transformação que descobri algo sobre Ricardo que mudaria tudo. Algo que nem ele sabia que estava prestes a ser revelado. Minha cunhada, que trabalha no banco onde Ricardo tem conta empresarial, me ligou numa manhã de sexta-feira com uma informação devastadora. Ricardo havia aberto uma conta secreta há 2 anos, coincidentemente, quando começou o relacionamento com Larissa. E pior, ele estava desviando dinheiro da nossa conta conjunta para essa conta secreta, provavelmente para sustentar os gastos com a amante. Não era apenas traição emocional e física, era também traição financeira. Ele estava roubando o futuro da nossa filha para bancar sua aventura extraconjugal. Mas se Ricardo achava que ia sair impune de tudo isso, ele havia subestimado completamente a mulher com quem decidiu brincar. O plano veio naturalmente, como se o universo estivesse conspirando a meu favor. Ricardo havia marcado uma viagem de trabalho para o final de semana, obviamente com Larissa. Era a oportunidade perfeita. Na sexta-feira à noite, fingi estar arrasada e deprimida. Chorei na frente dele, impliquei para ele não viajar. Fiz exatamente o que uma esposa traída e desesperada faria. Ele saiu de casa no sábado de manhã com cara de alívio, pensando que tinha deixado uma mulher destruída e inofensiva para trás. Mas mal ele saiu de casa, coloquei meu plano em ação. Primeira parada: cartório.
Com a gravação da confissão dele e os documentos que minha cunhada havia conseguido sobre a conta secreta, solicitei uma medida cautelar bloqueando todos os bens do casal. A casa, o carro, as contas bancárias, tudo ficou indisponível até a decisão judicial. Segunda parada: escritório da empresa onde Ricardo trabalha. Entreguei para o diretor-presidente, que também era cliente do banco da minha cunhada, uma pasta completa com evidências de que Ricardo estava usando recursos da empresa para suas aventuras pessoais. As viagens de trabalho, os jantares com clientes, tudo era custeado pela empresa, mas para encontros com Larissa. Terceira e melhor parada: a casa da Larissa. Descobri onde ela morava através de uma investigação discreta e fiquei sabendo algo maravilhoso. Larissa era casada também, e o marido dela não fazia ideia do que estava acontecendo. Cheguei na casa dela no domingo de manhã, quando sabia que Ricardo estaria voltando da viagem de trabalho, que na verdade era um final de semana romântico num hotel na cidade vizinha. Toquei a campainha e me apresentei para o marido dela. Bom dia, meu nome é Carla. Sou casada com Ricardo e preciso conversar com o senhor sobre sua esposa. O que se seguiu foi uma das conversas mais reveladoras da minha vida. O marido de Larissa, um homem chamado Carlos, estava desconfiado há meses. Ela também havia mudado de comportamento, também inventava desculpas, também chegava tarde em casa. Mostramos as evidências um para o outro, as mensagens, as fotos, as mentiras, os gastos suspeitos. 2 casamentos sendo destroçados pelo mesmo par de traidores. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Carlos me contou que Larissa havia pedido dinheiro emprestado a ele várias vezes nos últimos meses, sempre com desculpas de emergências familiares. E eu descobri que Ricardo também havia sacado grandes quantias da nossa conta para essas mesmas emergências. Eles estavam aplicando golpes financeiros nos próprios cônjuges para sustentar o relacionamento entre eles. Não eram apenas traidores, eram criminosos. Foi então que decidimos agir juntos. Quando Ricardo chegou em casa no domingo à noite, encontrou suas malas na varanda e os documentos do divórcio colados na porta. Suas contas estavam bloqueadas, seu emprego estava por um fio devido à investigação interna que começaria na segunda-feira. E a mulher, que ele achava que era uma vítima indefesa, havia se tornado sua pior adversária. Ele bateu na porta, gritou, implorou, tentou me convencer de que tudo podia ser resolvido. Mas da minha janela, eu apenas disse: Ricardo, a Larissa também recebeu a visita do marido hoje. Vocês 2 estão livres agora para ficarem juntos, sem casa, sem emprego e sem o dinheiro que vocês roubaram de suas famílias. A expressão no rosto dele foi impagável. Ele finalmente entendeu que havia subestimado completamente a mulher que traiu. 3 meses depois, estou numa casa nova, menor, mas nossa, com Sofia. Consegui um emprego excelente numa empresa de consultoria, onde minha experiência é valorizada. Sofia está numa escola melhor, paga com a pensão que Ricardo é obrigado a depositar religiosamente, sob pena de prisão. E o melhor de tudo, Ricardo e Larissa se separaram 2 semanas depois de seus respectivos divórcios serem finalizados. Aparentemente, quando não há mais a adrenalina da traição e os gastos não são mais pagos pelos cônjuges traídos, o romance perde a graça rapidamente. Ele tentou me procurar algumas vezes, dizendo que cometeu o maior erro da vida dele. Mas eu aprendi uma lição valiosa. Quem trai uma vez, vai trair sempre. E quem mente durante anos, nunca vai dizer a verdade quando conveniente. Hoje, aos 38 anos, estou reconstruindo minha vida do zero. E sabe o que descobri? Eu sou muito mais forte, inteligente e corajosa do que imaginava. Ricardo pode ter destruído nosso casamento, mas acabou me libertando de uma prisão que eu nem sabia que estava vivendo. Ele achava que ia sair ileso, que eu seria apenas mais uma mulher destruída por uma traição. Mas esqueceu que quem é traído, uma hora acorda. E quando acorda, pode ser devastador para quem fez o estrago. Se essa história mexeu com você, deixa o like e se inscreve no canal. Eu tenho mais histórias que mostram como a vida dá voltas e como a verdade sempre encontra seu caminho. Às vezes demora, mas sempre chega. E quando chega, a justiça é doce como mel.